Estamos aqui para trazer uma mensagem aos amigos espíritas de Itu, falando nesta noite a respeito do jovem rico, tratado em 3 evangelhos, como sendo um príncipe, como sendo um jovem rico, e a espiritualidade. Chico Xavier, o grande médium, que nasceu em Pedro Leopoldo, ele fala que o mundo espiritual começa aqui. A Terra é uma dimensão espiritual materializada. Nós, como espírita, já entendemos que as nossas cidades estão envoltas em cidades espirituais. Quem nasce em Itu veio, por certo, de uma cidade espiritual de Itu. Então, nós temos que procurar descobrir o nosso caminho na vida. Diz ainda o Chico Xavier que ninguém é responsável por nosso destino, a não ser nós mesmos. Nós somos o artífice do nosso futuro. Nós somos pais mais importantes, da nossa nova dimensão. Assim, nós somos o arquiteto, o construtor do nosso futuro. Não somos seres humanos passando por uma experiência espiritual. Somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Então tenhamos consciência. Eu tenho um corpo. Eu sou o espírito. Eu sou aquele que comanda. Importante dizer que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele fala quem são os espíritos. Os espíritos são os seres inteligentes criados por Deus e que habitam o universo, quer estejam encarnados ou desencarnados. Todos nós somos espíritos. Quando encarnados, possuímos um corpo material e o corpo espiritual, chamado na doutrina espírita de perispírito, e que o apóstolo Paulo afirmava que semeia-se corpo carnal e colhe-se corpo espiritual. Desencarnado, conservamos apenas o corpo espiritual, que ele tem a feição do corpo humano, com as aparências. E a origem dos espíritos. Os espíritos tiveram um princípio, não são eternos, mas não terão fim, são imortais. O espírito resulta da individualização do princípio inteligente. Então entendamos assim, que Deus é eterno, porque não teve princípio, é o Criador de tudo que existe. Nós começamos há um certo tempo, há tantos milhões de anos talvez, não sabemos determinar, e estamos progredindo, e agora não teremos mais fim, somos imortais. Vamos continuar a nossa caminhada. Aqui na Terra, a gente vai aprendendo que a religião não é apenas uma, Hoje são centenas, são milhares, cada um com a sua teologia, mesmo entendendo a mensagem de Jesus a seu modo. Mas a espiritualidade é apenas uma, é a vivência dessa fé, dessa compreensão. E a verdadeira religião, qual é? É aquela que nós realmente elegemos e pratiquemos. Há muitos séculos, há 2000 anos, junto com Jesus, tinha lá um dos discípulos dele. E ele escreveu epístola, que foram registradas no Novo Testamento. Nessa carta, esse apóstolo chamado Tiago, está lá em Tiago 1,27. Ele diz: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai,
é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Veja só, naquela época já havia corrupção, corruptos, né? E ele ensinava aquilo que Jesus havia ensinado, de que Deus é o nosso Criador, mas que Ele está próximo de nós, porque Ele é o nosso Pai. E que a verdadeira religião é a prática do amor, como Jesus ensinou, né? E como Ele vivenciou, e antes de retornar à espiritualidade, Ele diz, olha, um novo mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. E Jesus, lá em Mateus 5,42, diz, dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe empreste. Ensinando para nós, né, a prática do amor, a prática do bem, a prática da caridade. E dizia mais Jesus, anotado lá em Lucas, capítulo 3, versículo 11, e respondendo ele, disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. Quer dizer, esse ensinamento é que a religião nos leva à espiritualidade. A espiritualidade nos faz pessoas fraternas, pessoas que praticam o amor, a bondade, a generosidade, vive de acordo com a justiça. E Allan Kardec levanta esta bandeira, né? Fora da caridade não há salvação, que nós devemos buscar praticando o bem no dia a dia. A gente também entende que as religiões tradicionais, que são respeitáveis, ela promete para depois da morte. A espiritualidade é encontrar Deus em nosso interior durante a vida. Então, o espiritismo, ele volta à origem do cristianismo. Jesus não fundou uma igreja, não fundou uma religião. Ele trouxe princípios morais, princípios éticos. Podemos dizer que Jesus trouxe o código divino mais próximo de nós, né? Porque o Espiritismo, vivendo os ensinamentos de Jesus, vem nos mostrar que é uma religião do interior, né? Nós não temos batizado, não temos crisma, não temos casamento, não celebramos casamento, não celebramos missa ou oração de corpo presente. Nós podemos orar, sim, pelo nascimento, pelos aqueles que casam, por aqueles que desencarnam, mas sem formalidade, sem hierarquia, sem chefes, né? E sem cobrar nada, dando de graça aquilo que recebemos de graça, conforme ensinava Jesus. A religião, ela deve ser uma organização onde nós, né, buscamos essa espiritualidade, convivendo com outras pessoas, aprendendo com eles novas lições, novas interpretações. E vamos compreender, né, que o Espiritismo nos diz aquilo que Tiago também ensinava, sobre a fé e sobre as obras. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta, diz Tiago na sua epístola, no capítulo 2, 26. A falta de obras revela uma vida inalterada ou um coração espiritualmente morto. Como vivemos revela em que acreditamos. Essa é a fé que professamos ter, é uma fé viva. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que traz o ensinamento de Jesus. Jesus combateu constantemente o abuso das práticas exteriores
e as falsas interpretações, e não podia tê-las reformando mais radicalmente, senão reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Veja que interessante, né? Jesus simplifica o que seja a espiritualidade, a moral, né? A religião nesse sentido, não de dogmas, não de tradições, não de costume, mas de vivências. Mas nós chegamos aqui na questão do príncipe ou do jovem rico que fez uma pergunta de grande importância a Jesus. Ele começa dizendo: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Era a preocupação deles, né? Dos judeus, a vida eterna. E Jesus começa por dizer que bom somente Deus. Ele coloca na condição de mestre, aceita ser chamado de mestre. E nos diz que há uma diferença. Jesus é o Filho de Deus, o mensageiro que veio trazer esse código divino para junto de nós. E aceitando isso, há um diálogo entre eles, né? Na verdade, o jovem veio fazer essa pergunta, mas sem estar disposto a assumir uma posição diante da grande responsabilidade que estaria que cumprir na sua encarnação. E Jesus então diz: se queres, porém, entrar na vida eterna, guarda os mandamentos. E disse-lhe o jovem: tudo isto tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Ora, se Jesus disse para ele os 10 mandamentos, né, que estava lá na lei mosaica, e ele disse que ele já tinha guardado desde a mocidade dele, e indaga de Jesus: o que me falta? Ora, é porque ele sentia ainda um vazio no interior dele, porque ele cumpria formalmente a religião dele, né? Mas não vivenciava a espiritualidade. Então, quando ele pergunta a Jesus o que me falta, Jesus diz-lhe: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Veja só, Jesus fala aqui de 2 desprendimentos. O desprendimento material, das coisas que usufruímos temporariamente, né? Dos patrimônios da terra, que ele fosse, vendesse tudo que ele tinha e desse a quem? Aos amigos, aos familiares? Não. Jesus fala dele doar para aqueles que não tinham condições de retribuir, que eram os pobres, né, os necessitados. Então, fazendo esse desapego material, né, ele estaria se libertando para seguir a espiritualidade. E o outro desapego seria dele deixar a família e seguir Jesus. Jesus diz: vai, vende tudo que tem e dá aos pobres. E tem um tesouro no céu, porque conseguiu ajudar. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é amando que se ama, né? Então ele iria acumular um tesouro na vida espiritual, fazendo esse desprendimento. E vem e segue-me. Era outro convite ao desprendimento emocional dos familiares, né? Dos pais, se ele tinha esposa, se ele tinha namorada, se ele tinha irmãos, ele ia ter que renunciar para seguir a Jesus.
E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. A gente vê que o texto de Jesus continua, e ele fala que é mais difícil um rico entrar no reino dos céus do que um camelo passar por um buraco de agulha. Isso não quer dizer que a pessoa não possa, não deva ser rica. Ela pode ser, mas ela deve ser desprendida desses bens, tendo consciência de que é para ele usar desses recursos para ajudar o seu semelhante, para multiplicar com novos bens em favor daqueles que necessitam gerar emprego, gerar riqueza, gerar ciências, né? A religião é para aqueles que necessitam que alguém lhes diga o que fazer e querem ser guiados. A espiritualidade é para os que prestam atenção em sua voz interior. Então o Espiritismo vem nos ensinar o contato com a espiritualidade, com o nosso anjo da guarda, com os espíritos bons, né? A comunicação com os espíritos e tantas lições que nós aprendemos, que não são de agora. Tem um ensinamento muito interessante dada por Buda, né? Porque Allan Kardec perguntou aos espíritos se nós somos influenciados. E os espíritos responderam que muito, né? E muitas vezes são os espíritos que nos dirigem. E Buda traz um ensinamento muito importante nesse sentido, que ele diz: nem teus piores inimigos podem fazer tanto dano como teus próprios pensamentos. Olha só, se nós ainda pensamos egoisticamente, pensamos ambiciosamente, pensamos somente nas coisas materiais, nos prazeres mundanos, no ter, né? O pensamento nobre, elevado, vão atrair entidades nobres e elevadas para junto de nós. Mas a sabedoria está em toda parte, né? Há um provérbio africano que diz assim: quando não existem inimigos interiores, os inimigos exteriores não conseguirão ferir você. Então, se nós estamos com a alma limpa, com o pensamento nobre, com o desejo de vivenciar essa mensagem que a doutrina espírita nos traz, nós vamos eliminando, né, os inimigos, porque eles não vão encontrar campo de influenciação sobre nós. Isso é muito importante. Eu faço um trabalho em clínicas de recuperação e nós atendemos as pessoas e percebe a influência grande que tem os espíritos desencarnados sobre os vícios. E relacionamos o nome deles e trazemos para a casa espírita no trabalho de desobsessão. E lá manifestam os espíritos que estão acompanhando. Nem sempre são inimigos, às vezes são amigos que eles atraíram pelo desejo, pelo pensamento, pela vontade de consumirem álcool e outras drogas. Nós temos aprendido muito com Allan Kardec. Devemos ter muita gratidão por esse mensageiro que trouxe a codificação espírita para nós. E aqui no Brasil nós somos abençoados porque também tivemos grandes médiuns que vieram trazer essa mensagem da espiritualidade, né? Temos a Ivone do Amaral Pereira, temos o Divaldo Pereira Franco e temos o Chico Xavier. Chico Xavier, com seu exemplo, com seu desprendimento, e eu apoiando, estava um espírito muito nobre, que teve vivências aqui no Brasil, né? E ele até no além usou um pseudônimo, não quis usar o nome que ele teve quando ele foi um sacerdote aqui no estado de São Paulo, né? Manuel da Nóbrega.
ele preferiu se identificar como Emanuel. E Emanuel diz em uma das suas mensagens muito interessante, nos estimulando, né, para que nós busquemos vencer a nós mesmos. Diz Emanuel, como realizar a grande jornada se não dispomos a dar os passos do início? E aí vem outra frase que é poética, que é linda. As gotas d'água fazem o grande rio, e as notas minúsculas compõem a sinfonia magistral. A semelhança de Gabriela Mistral, no seu poema, né, O Prazer de Servir, que também pergunta: o que fizeste hoje? Penteaste uma criança? Arrumaste uma mesa? Colheste uma flor? Porque ele, o Criador, poderia ser chamado de o servidor. Então, a conclamação de Emmanuel é nesse sentido, que mesmo pequenino, nas nossas tarefas, podemos fazê-las com amor, com dedicação, por mais insignificante que ela seja. E aí, nós queremos voltar a Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. No livro A Viagem, que foi traduzida aqui no Brasil, né, é uma obra de 1862 e foi traduzida e publicada pelo Clarim. Nessa obra, Allan Kardec diz: pregai por palavras, mas, sobretudo, pregai por exemplos. Comportai-vos de modo a que, em vos tendo, não possam dizer que as máximas que ensinais são palavras vãs em vossos lábios. Então, a gente aprende, né, que não basta recomendar, que não basta dizer ao jovem, ao filho, não faça assim, não faça assado. É necessário que a gente vivencie, não só em relação a eles, mas em relação à comunidade. O próprio apóstolo Paulo de Tarso também chegou a dizer isso, que uma nuvem de espírito nos acompanha. E na volta à vida espiritual, a gente vai compreender muito disso. E o livro Voltei de Irmão Jacó, ele encontra alguns espíritos que o acompanharam e que recebiam orientações dele na casa espírita, né? Quando desencarnou, ele estava enfrentando as dificuldades e estavam lá a cobrar dele. Aqui, na Terra, nós vamos aprendendo, né, que existe o caminho do fracasso e o caminho da espiritualidade. O caminho do fracasso é aquele que sabe e que não ensina. O caminho do fracasso é aquele que sabe e não pratica. O caminho do fracasso é aquele que não sabe, mas é orgulhoso. Não pergunta, não quer aprender. Já o caminho da espiritualidade é aquele que sabe e que ensina aqueles que estão caminhando com ele. É aqueles que sabem que, além de ensinar, também praticam no seu dia a dia. E é aqueles que, quando não sabem, como disse o sábio Sócrates, né? Eu sei que nada sei, é humilde. Aceita aprender com as crianças, com os adultos, com os velhos. Esse é o caminho da espiritualidade. E o sábio é aquele que procura. Jesus veio trazer essa mensagem para nós. E os espíritos vieram reforçar. No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade que retornou porque cumpria a missão
dada por Jesus, quando aqui na terra ele disse: se guardar das minhas palavras, eu rogarei ao Pai e ele enviará um outro Consolador. E o Consolador é a doutrina espírita. E o Espírito de verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz: espírita, amai-vos, recordando o ensinamento do Mestre Jesus. E vem trazer mais para nós. Este é o primeiro ensinamento, de que vos amai uns aos outros. E o segundo é este: espírita, instruí-vos o caminho da sabedoria, que nos dá o poder, que nos dá o conhecimento, aliado ao amor. São as duas asas do pássaro humano, né? Amor, que é sentimento, e sabedoria, que é conhecimento. Que a paz de Deus permaneça com todos nós. Muito obrigado.